Olá, muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão, vai chegando, já deixando o seu like, deixando seu comentário, que eu vou deixar a iluminação, né, para vocês conseguirem me enxergar melhor. Talvez tenha sido uma má ideia deixar a iluminação, porque aí o suador de Titio Juju fica mais evidente. Aqui com essa iluminação ligada, a outra não estava tão evidente. Mas tudo bem, vamos juntos a partir de agora com mais um momento de resenha televisiva. Você que está chegando de todo o Brasil, obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio com a Rede Gesla. Hoje tem muitas coisas legais pra gente falar aqui e, claro, eu conto sempre com a participação de vocês. Falando na participação de vocês, nós já vamos aqui para ele, nosso glorioso chat, que estará aqui na tela. Vamos ver se eu consigo trazer o chat. Aqui está ele, boa tarde, chat. Estejam conosco, Ana Paula com a gente, boa noite, Juninho, o Chaparrão junto com a gente também, falando que foi maravilhosa a entrevista com a Dona Florinda, Paulinho Santos com a gente também, o Alex Abreu mandando aqui que adorou a participação da Florinda Messa, Narcisa também arrasou, Barnabella agora, né? Também arrasou nos bastidores do The Voice, e há quem diga que o Domingo Legal é só games, não é verdade, o Portiolli ele tem uma gama de itens ali que ajuda bastante no dia a dia dele ali pra mesclar. E pra 2026 parece que vem novidades por aí no Domingo Legal. Acho que isso é importante também da gente colocar. Você que tá chegando agora, 28 pessoas, 13 likes. Se você gosta do Titio Juju, não esquece de deixar o seu like, tá? Acerte ou Caia ganhou é a pergunta da Ana Paula, mas ainda não temos o número definitivo. Gustavo Albuquerque, boa noite. Celso Portiolli de Professor Girafales, foi maravilhoso, né? Foi muito bom, foi muito bom. Portiolli é demais. Vamos lá, 30 anos do SBT que o elenco brasileiro fez uma adaptação pro seriado, me lembro, foi o Ratinho, era o Professor Girafales, né, se eu não me engano. Tivemos ali grandes momentos. Vamos seguindo aqui agora com, deixa eu ver, Alexandre Gomes. Não entendi nada. Vamos aqui na sequência, Lucas com a gente também. Como é que é? O Celso Portiolli bem incomodava de vez em quando o Luciano Huck, igual o Gugu incomodava o Faustão em outubro de 2004. 2004 já não era mais o auge do SBT incomodando a Globo, mas nos anos 90, no final ali, foi muito forte, né? Foi muito, muito forte mesmo. Vale lembrar que depois de 2001, 2002, ali quando teve a entrevista com o falso PCC, o Domingo Legal caiu muito em descrédito e a partir dali ele não conseguiu mais recuperar aquela liderança sólida contra a Globo, né? Então isso é importante também de trazer. Você que tá chegando, deixa o like, ajuda nós. Não sei quem ficou em segundo, diz o Chaparrão, deixa eu ver aqui, vamos lá, quem mais? Leila Eleonora com a gente, obrigado pela companhia. Também ao Luiz Henrique Pinho, obrigado pela presença. Temos aqui... Guegué estava no banheiro urinando? Não, Guegué estava tomando um banho. Guegué estava... não estava dormindo legal hoje. Dormindo legal. Rede Gesla. Hoje Titio Juju trabalhou. Vamos lá, quem mais? Júlia venceu o Acerte ou Caia, mas perdeu o desafio final. Se tivesse vivo, Paulo Henrique Amorim teria 83 anos de idade. Não sei exatamente a idade que ele teria, mas ele é uma figura muito emblemática do nosso jornalismo, né? Luiz Henrique Pinho com a gente também. Denner Clark, boa noite. Temos também aqui... Já tá chegando o like. O José Bezerra. Obrigado, José. Grande abraço, tá? Fale da audiência do Domingo Legal, ficou em primeiro lugar 2 vezes, a gente vai falar sobre isso também. Temos aqui, vamos lá, A Verdade é Aqui, boa noite meu amigo, boa noite, obrigado pela companhia. Começando pontualmente às 19 horas, né, depois de adiar das 18h45, mas tudo bem. Eu botei o nosso Juninho Urgente às 11 da manhã, tá gente, que aí eu acho que eu vou conseguir não atrasar. Então, você que nos acompanha durante a semana, Juninho Urgente amanhã, 11 da manhã. Rodrigo Faro vai ter programa, será? Não sabemos. Quem mais? Barnabella, mas ainda são os trejeitos da Narcisa, precisa mudar os trejeitos e criar um personagem do zero. Não vai fazer isso, certamente não vai fazer isso, Chaparrão, porque a personagem ela já existe, ela já está ali rolando e não vai dar pra fazer uma grande mudança, isso não vai ser possível. Vamos lá, a Eliana vai ter o programa com o Celso Portiolli, a audiência tá forte, ela vai ter problema com ele, eu acho que vai ter problema mesmo. Deixa eu ver. Aniversário da Eliana hoje. O Gustavo Henrique junto com a gente, obrigado pela companhia também. A entrevista foi em 2003, verdade. Obrigado, viu, Chaparrão. Temos também aqui o Luiz Henrique Pinho. Narcisa estava de Dona Clotilde, eu vi.
Quem mais? Por que não mostra o pastel de São Paulo? Não sei. A audiência do futebol de ontem em todo o país, nós vamos trazer os dados que nós temos aqui até agora, né? O Denner Clark, gosto muito, tá certo, muito bem. Vamos lá começar então a nossa apuração dos votos a partir de agora, porque eu quero começar falando isso, né? Que a gente teve o Domingo Legal com momentos de pico de audiência, passando a Globo no enfrentamento direto contra o Domingão. Né? Então são números importantes que a gente traz aqui, e principalmente a questão do quanto quanto a movimentação que aconteceu ali com a chegada de Florinda Meza para fazer uma entrevista foi uma questão importante também para alavancar algumas audiências do Domingo Legal e também depois conseguir sustentar essa audiência durante o Passo a Repassa e ter bons momentos contra a Globo. Nós vamos aqui então a partir de agora trazer esses números, bora lá. Nós tivemos aqui oficial, Thiago Barnabé, agora é Barnabella, não mais Narcisa, seguiu essa construção aqui, ele de Dona Clotilde, tá ótimo mesmo. Nós tivemos aqui Florinda Meza sendo recebida ao vivo pelo professor Girafales. Vale lembrar que o próprio Portiolli, ele foi o Girafales mesmo naquela montagem que o SBT fez lá nos anos... lá nos 30 anos, né? Temos também aqui, Dona Florinda revelou que Roberto Bolanhos manteve o elenco de Chaves Unido por 25 anos, sempre com respeito e harmonia nos bastidores. Ela criticou bastante duramente também a questão da série da HBO Max, a gente viu isso na entrevista de uma forma geral. Às 12h34, o Esporte Espetacular na Globo estava com 7h23, o Domingo Legal 4h86 e o Cris na Record com 2h13. Show do Esporte 1h26 naquele momento. Nós temos um nhonho brasileiro na plateia aqui, olha aqui, tava aqui, ó. Vamos lá. Cadê o nhonho brasileiro? Tava aqui o nhonho brasileiro. Aqui, ó, tá aí o nhonho brasileiro. Impressionante. Muito bem, vamos lá então. 13h20 em São Paulo, a temperatura máxima tinha 7,35. Domingo Legal 5,92. Nós tínhamos também aqui a Fórmula 1 na Band com 3,14. Cris na Record com 1,99. Igreja Maranata na Rede TV com 0,19. Assim seguiu a apuração. Às 14h13 em São Paulo, temperatura máxima com 8,17. Domingo Legal com 5,73. Fórmula 1 na Band 2,80 e o Cine Maior com 2,37. A Band na frente da Record naquele momento ali. Vale lembrar, né, que a gente tem esse movimento das audiências e tudo mais chegando cada vez mais próximo. A Band, né, conseguindo suprimir ali a Record naquele momento, mas também tem que falar o seguinte, tínhamos um share relativamente baixo, né, 42% de televisores ligados, ok, mas a gente tinha aqui pelo número de audiência, 8 pontos na temperatura máxima, é mais ou menos o que dá, vai até 12 mais ou menos. Domingo Legal com 5,73, Fórmula 1 na Band com 2,80 e o Cine Maior com 2,37. São números relativamente baixos quando a gente pensa em toda essa movimentação, né? Depois, às 14h33, então nós tivemos o Domingo Legal batendo o sino pela primeira vez, né? Domingo Legal, com esse deslocamento do Passo a Repassa para esse segundo momento da tarde foi muito inteligente. Foi muito, muito inteligente, porque criou uma movimentação muito forte do ponto de vista de audiência também, né? Ele conseguiu empurrar um pouco aquela audiência, ter um bom número ali das 11 às 13 e conseguiu também levar um pouco adiante depois. 14h33, portanto, Domingo Legal tinha 7,02 frente 6,61 do Domingão. Cine Maior com 3,87, Fórmula 1 na Band 2,17. Então o filme começa a crescer na Record, a Band fica em quarto, nós tivemos o Domingão com 6,61 e o Domingo Legal com 7,2. Depois, alguns minutos depois, o Domingão já recupera a dianteira com 7,10. Domingo Legal com 6,88, Cine Maior com 4,01, Fórmula 1 na Band com 2,03. É interessante isso aqui, né? Porque a gente vê que apesar de o Domingo Legal liderar só por alguns minutos, eu recebo muita crítica aqui. A galera senta o sarrafo em mim porque eu falo que são alguns minutos na liderança. Sim, são alguns minutos na liderança. Mas a gente tá falando que a Globo tá com dificuldade com um produto premium do domingo. Com o produto premium do domingo, a Globo está com dificuldade de frear o Celso Portiolli. Nesse momento em que a Globo estava vencendo 14h37 ali, nós temos o Domingão com 7,10, o Domingo Legal com 6,88. É praticamente 20
décimos, aliás, 2 décimos de distância do SBT para Globo. Então, ele tá sempre pegando, ele tá sempre buscando, né? E isso para Globo é uma posição bem desconfortável, dado que a Globo tem por intenção ter sempre pelo menos 40% do share. No share, isso aí definitivamente não tem o mesmo levantamento. Vamos aqui porque depois nós temos aí já o início, né, das audiências das 4 da tarde. Deixa eu ver se eu tenho outros números também do Rick Souza para a gente comentar aqui a partir desse momento. E claro, vamos falar daqui a pouquinho sobre as audiências em todo o Brasil do jogo da final da Libertadores. Comentamos um pouco isso ontem lá no Legalzinho e depois vamos agora sim buscar mais números a respeito. Deixa eu ver se eu tenho depois das 2h30 da tarde aqui no Rick Souza. O que a gente tem? Temos aqui as 3h02, isso, temos 3h02 e 3h56. Às 3h02, o Domingo Legal mais uma vez passa à frente aqui com 7h38 contra 7h19. Vejam, esses mesmos 2 décimos que a Globo estava na frente, o Domingo Legal fica na frente. Impressionante isso aqui. 7.19 para o Domingão, às 3h02, Cine Maior com 4h75, Show do Esporte com 1h22 e o Alemão na X Sports já estava com 0,34 aqui. Às 15h56, o Futebol na Globo já começando, tinha 11h42, Corinthians e Botafogo, se eu não me engano. Domingo Legal 6.08, Acerte ou Caia 4h12. Aqui a gente teve uma diferença e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela a respeito de como começou essa movimentação, como é que começou esse movimento. Isso é muito importante. Agora, a gente tem que trazer aqui, e eu... a galera pode dizer que eu tô puxando o saco de Celso Portiolli. Talvez esteja puxando mesmo no ponto de vista de que ele é um excelente apresentador. Ele sabe, ele tem o domínio do produto que ele apresenta. E isso é maravilhoso, tá? Ele tem o domínio completo do produto que ele apresenta e isso ajuda muito a traçar estratégias. Ele com o Gargalaca, que é o diretor do programa, tem sim uma capacidade de organizar aquilo que vai acontecer. Essa ideia de ele ser o professor Girafales da Dona Florinda ali nesse momento é uma coisa que não precisava ser feita, mas fazendo isso, criando o cenário também da casa da Dona Florinda ali, que foi criado para fazer a entrevista, tudo isso chama muito a atenção de quem tá zapeando principalmente. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então a presença dela falando sobre as polêmicas, trazendo as questões da série da HBO Max e tudo mais, a maneira com que ela foi trazendo isso fez com que o programa já tivesse um motor bom de audiência no primeiro momento, e de novo, Portiolli sabe sempre o que ele está fazendo, tanto que está consolidado da maneira que está e já está apresentando o Domingo Legal há mais tempo do que o próprio Gugu. Então acho que a gente tem que exaltar muito, mas muito mesmo, o trabalho do Portiolli, porque ele pegou um produto consagrado e com pouco recurso ele faz muito e faz frente à Globo. Então acho que isso é importante também de ser colocado por aqui. Outra coisa que eu preciso deixar muito clara aqui para vocês e que eu preciso trazer na tela é o seguinte. Vocês sabem que quando essa música toca, significa que nós vamos aqui trazer a pergunta que não quer calar. De quem é o nariz misterioso? Vamos lá, vou colocar aqui o nariz misterioso em mim mesmo, para vocês terem essa possibilidade de analisar. De quem é o nariz misterioso? Comentem aqui no chat. Agora até eu tô na dúvida se não é meu. O nariz misterioso... vou encaixar aqui, ó. Aqui vai, um pouquinho maior, mas... o nariz misterioso, de quem é o nariz misterioso? Não se esqueça sempre de deixar aqui seu palpite. No final do nosso resenha televisiva, traremos, claro, a revelação de quem é o nariz misterioso. Então fique conosco, não se esqueça sempre de participar. Agora já estou com o meu nariz natural, mais uma vez. Vamos voltando com a nossa trilha tradicional também, para, claro, trazer aqui mais informações e mais participações de vocês que estão conosco. O nosso chat tem sempre sua prioridade aqui em Juninho Urgente, aqui em... Como é que se chama esse programa? Resenha Televisiva. Resenha Televisiva, peço desculpas. E vamos agora ao vivo para o chat. Atenção, comandante Abilton, me joga no chat. Comandante Abilton? Comandante Abilton? Comandante Abilton? Me joga no chat. Já sei porque não querem me deixar no chat. Não querem me jogar no chat. Porque a galera ainda não deixou o like. Deixa o like, deixa o like,
Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Apoie a Rede Gesla. É uma humilhação toda semana a gente tem que vir aqui, tem que perguntar, tem que pedir, por favor, deixem o like. E a galera não deixa. Mas tudo bem, eu amo vocês mesmo assim. Caiu a audiência, inclusive. Vamos lá, então, aqui com a galera continuando com a gente. Bora lá. Deixa eu ver quem é que eu não li ainda aqui. Vamos com o Lucas dizendo: Juninho imita o Paulo Henrique amanhã. Olá, tudo bem? No domingo espetacular de hoje, nós vamos ver o caso... É muito bom. Quem mais aqui? Vamos lá, a verdade está aqui, junto com a gente já falei. Bora. Barnabela já falei também. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu achei que eu tava no fim dos comentários, eu tava no começo que eu já tinha falado. Vamos lá. O melhor Celso Portiolli, não entendi. Zilmar Costa da Silva, boa noite. Daniel Bueno, Domingo Legal, ganhou mais uma vez, foi bem naquele momento ali, isso é importante de registrar. O Yudi vai ficar no lugar do Celso Portiolli, dificilmente. Você se lembra do Domingo Espetacular? Foi cópia do Esporte Espetacular da Globo, que a Record copiou. Eu não acho que seja o caso, mas é que a Record fez 2 programas, na verdade, que são derivações de programas da Globo. O Domingo Espetacular é o Fantástico da Record, assim como o Legalzinho é aliás, assim como o Fantástico é o Legalzinho da Globo, né? Perdão. E nós tivemos também o Esporte Fantástico, aí sim. O Esporte Fantástico foi esse aí, foi juntar os outros 2 nomes lá pra ver o que ia acontecer, né? A audiência da televisão estava mais fraca hoje, diz o Maurício Moreira. Maurício, tava mesmo. Tava mais... o share estava um pouco menor. E aí com isso acontece. Domingo Espetacular é uma cópia do Fantástico, a cópia do Esporte Espetacular era o final do Esporte Fantástico, perfeitamente. Mas o Domingo Espetacular teve momentos, agora recentemente, que ele tava mais fantástico do que o próprio Fantástico. Tava melhor que o Fantástico, na minha visão, pelo menos. Enfim. Matheus Pereira, o Domingo Legal não muda, não entendi. Deixa eu ver aqui. 2004, quando a Record estava ameaçando a Globo, copiou os programas. Na verdade, não copiou exatamente todos os programas. Teve programa que também veio dos conceitos americanos, né? É o caso do Hoje em Dia, que é muito um Good Morning America, né? Tem muita relação com isso. Bora lá. Gilmar Costa dizendo recópia sendo recópia, passa ou repassa, teve Beto e Solene de Malhação, ô louco, bicho. Maurício Moreira, você só está falando a verdade, o Celso é muito bom, atualmente o Celso Portiolli é o melhor apresentador da televisão. Eu digo dessa questão, que de novo, não vou dizer aqui, por exemplo, que o Luciano Huck, ele não tem a capacidade de entregar um programa de excelência. O Huck, ele tem uma capacidade plena de entregar um programa de excelência. Ele tem excelentes ideias de produção, ele é um excelente produtor também, ele consegue criar situações no palco que fazem a coisa funcionar. A gente mordeu a língua com o Luciano Huck. A gente mordeu a língua com o Luciano Huck porque, no começo, vocês vão lembrar, eu inclusive, era exaltando o Mion no Caldeirão e dizendo que o Luciano ia acabar com o Domingão. Aconteceu um pouco do contrário, né? Embora eu acho que agora o Caldeirão encontrou um rumo mais certo ali, acho que conseguiu encontrar um pouco um rumo mais certo, mas ainda assim é meio difícil de acompanhar as coisas da maneira que estavam acontecendo. E o Luciano, ele tem essa capacidade de entregar e ele consegue organizar os talentos, aqueles talentos que ele não tem, ele consegue colocar pessoas ali pra fazer. Só que se entregasse o mesmo programa pro Portiolli, ele ia ter a capacidade de fazer o que o Faustão fazia ao vivo. Não com a mesma excelência, não do mesmo jeito, mas lidar com o improviso e fazer ao vivo é uma coisa que o Luciano tem menos experiência do que o Portiolli. Eu gosto muito do estilo dos dois, só que eu acho que são estilos completamente diferentes. Particularmente, se eu fizer o meu programa de auditório novo aqui na Rede Gesla, eu sou mais Portiolli. Eu prefiro ao vivo. Tenho dessas, né? Mas enfim. Bora, vamos lá. Ana Paula com a gente também. O Lucas dizendo a Record era a terceira colocada, arquirrival do SBT, mas a partir de 2006 passou a ameaçar a liderança da Globo. Depende, em alguns momentos, né? Alex Abreu, o Yudi está de mudança para o Japão, virou missionário evangélico, no máximo apresentará o Réveillon Gospel novamente, diz aqui o Alex Abreu. Luiz Henrique Pinho, lembra do Top Vida que tinha na TV Record? Era cópia da Telecena. Cara, não me lembro disso. E esse aí eu não lembro mesmo. Me manda lá na @JuniorGesla no Insta. Vamos lá, falaram que a Camila Pitanga ia entrar na novela de novo, mas até agora nem sinal. Você sabe quando isso acontece? Pois não sei. Eu não tenho acompanhado tão de perto assim a ideia da construção, né? Da construção pelo amor de Deus.
Vamos lá. Não estou acompanhando tão de perto Dona de Mim. Aliás, bem de longe Dona de Mim. Foi uma novela que eu não consegui começar a assistir, não consegui acompanhar no decorrer, e aí com isso a gente vai acabando se distanciando. Mas de fato, acho que existe uma série de questões ali na novela, embora ela esteja dando muita audiência, muitas vezes mais do que o próprio... como é que chama ele? Na própria novela das 9, né? A própria novela das 9. Então isso é importante da gente olhar também, porque tá funcionando. Se a Globo tá mantendo, é porque provavelmente tá funcionando. João Deon Cavalcante conosco também, obrigado pela companhia. Querem saber, a galera tá muito ansiosa pelo Cine Privé. Nós temos hoje, hein? Temos hoje. Eu só posso dizer pra vocês que o Gesla Privé de hoje, ele é sobre um concurso. Concurso público? Não sabemos. Mas enfim, fiquem aí, fiquem atentos que daqui a pouquinho tem Gesla Privé. Bora lá, o Domingo Legal vai ter um novo game show, acerte em cheio, e olha a esperteza disso. Não posso garantir isso, né? Mas pensa comigo, acerte em cheio, acerte ou caia, acerte em cheio, acerte ou caia. Pro telespectador desatento, que ouviu falar de acerte ou caia, passar ali pelo SBT e enxergar esse nome, talvez possa parar. Então eu acho que tem também uma ideia clara de desviar foco de acerte ou caia. Acerte ou caia, acerte em cheio, acho que é a mesma coisa. Se for contra o próprio game, talvez tenha uma repercussão. É interessante isso, interessante mesmo. O Celso Portiolli é o mais próximo do Silvio Santos, verdade. André conosco, não faz sentido essa trama repetida de ressuscitar personagens em Bundona de Mim. Ô, louco, bicho. A verdade é aqui, passa da Globo alguns minutos, não é nada pra plim-plim, tá certo? E a verdade está aqui, tá dizendo, não gosto do Hulk, o Playboy ainda quer ser presidente do Brasil, afs, diz aqui Alex Abreu. Eu falo sobre a condição dele de apresentador. Essa é a minha análise estrita, né? Vamos lá. Muito bem. Ana Paula falando sobre a novela da Cor do Pecado, é verdade, eu acompanhei também bastante, foi uma novela que eu vi muito, muito de perto, então é isso. Deixa eu ver, Lucas Félix, falando no Luciano Huck, candidato a presidente, você já ouviu falar que Silvio Santos quase foi presidente? Claro que sim, Silvio Santos é o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez, em 1989 ele tentou ser candidato, depois que já tinha impresso a cédula, né, porque na época não tinha a urna eletrônica, tinha a cédula ali, e ele tinha que votar como é que era o nome do cara? A galera que tá aqui no chat me lembra o nome do cara, era Pereira, não me lembro o nome do cara. E aí tinha que votar para votar no Silvio Santos, né? E depois ele acabou sendo impedido de participar, mas é aquela coisa, né? Eu acho que é um pouco dessa proximidade com o povão e a vontade de ajudar de alguma forma. Não sei. Camila Pitanga voltará a interpretar a Lola na HBO Max, sim, teremos Beleza Fatal 2. Ontem a Globo bateu 30 pontos no jogo Flamengo e Palmeiras, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, ainda temos aqui o nosso Acerte ou Caia para falar. Votou no Eric lá no TikTok, com certeza, Ergaro TV lá no TikTok, surgindo, né, como a principal revelação da plataforma. Fui lá e dei meu voto, porque de fato o Eric é um cara que corre muito atrás, assim como todos nós ali da live do Vanucci. Então a gente troca ideia também, é muito legal a gente ver os colegas também chegando nesse patamar, coisa boa. Vamos lá, narra futebol, o povo a pedido, diz o Olivaldo. Podemos tentar, mas enfim. Quem mais? Já falamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre as audiências, então é isso. Não se esqueça que você pode aqui... Eu quero saber quem vocês acham que é o Nariz Misterioso, vocês não me falaram antes. Então eu vou ter que voltar aqui e fazer o quê? É daquele jeitinho. De quem é o Nariz Misterioso? Esse nariz misterioso, será que tem rinite alérgica, que nem esse aqui? É uma pergunta que fica. É um grande questionamento que fica. Será que este nariz aqui... Não. Será que este nariz aqui... Este nariz aqui... Ele tem a mesma rinite alérgica que este nariz aqui? É uma pergunta. De quem é o nariz misterioso? Nariz na testa? Nariz no lugar do olho? Nariz na testa. De quem é o nariz misterioso? Eu quero saber de quem vocês acham que é. Correia, era o Correia, é verdade. O Correia era o cara que tinha que votar pra votar no Silvio Santos. Desde Domingo Legal e Acerte ou Caia, programa
final pra segurar a audiência. É tipo isso. Como é que tá a audiência? Cuidado com a gripe, não é a rinite só. É só a famosa rinite. Quem vocês acham que é o nariz misterioso? Quem é o nariz misterioso? Quero saber de vocês. De quem é este nariz misterioso? Comente aqui. Cadê? Cadê a galera? A galera não fala qual é o nariz misterioso. Bom, enfim. Comentem aqui qual é o nariz misterioso, por favor, gente. Vamos ajudar a Titi Juju. Não custa nada. Vamos então agora seguir com a disputa tradicional. Ah, não é esse aqui. Agora sim, a disputa tradicional que a gente acompanha todo domingo, Domingo Legal, ou Acerte ou Caia. Quem levou a melhor, a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Bora lá então, você que está chegando nesse momento, você que está participando junto com a gente, deixa aqui seu like, deixa aqui o seu comentário, faça parte aqui da nossa rede Gesla de televisão. E daqui a pouquinho a gente tem ainda Gesla Privé, tem ainda Nariz Misterioso, você vai pensando, eu quero saber quem vocês acham que é o Nariz Misterioso, comentem aqui. Vamos lá então, agora vamos falar sobre essa disputa, não é essa disputa quente. Quem levou a melhor? Domingo Legal ou Acerte ou Caia? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários nesse domingo, e aí a gente já vai, na sequência também, trazer os principais números para a gente poder comparar o que aconteceu em cada emissora na tarde de hoje. A Record teve bons números com o Cine Maior, mas não o suficiente para conseguir uma audiência que de fato barrasse o Domingo Legal no primeiro momento. Mas o Acerte ou Caia teve uma reação importante. Então vamos direto aos números. Quero a opinião de vocês aqui embaixo para a gente falar como é que foi esta movimentação neste domingo à tarde. Bora então falar aqui diretamente do Rick Souza para a gente colocar na tela a partir de agora. Bora lá. Aqui está. Vamos lá, nós tivemos aqui às 15h56, Futebol na Globo tinha 11h42, Domingo Legal 6h08, o Acerte ou Caia 4h12, mais ou menos nessa proporção. Lá no residual, Show do Esporte com 0,50, Quintal da Cultura 0,37. Às 16h36, nós temos aqui Futebol na Globo com 15h38, Domingo Legal abrindo 2 pontos em cima do Acerte ou Caia, 6h38 a 4h26. Tivemos depois, às 17h18, Futebol na Globo com 16,97, Acerte ou Caia com 5,65, então na entrada das 5 da tarde, a gente sempre fala isso todo fim de semana aqui. Depois das 5 da tarde, o Acerte ou Caia ganha força. Mas ele estava aqui, ó, a menos de 1 ponto à frente do Domingo Legal, sendo que no que a gente viu de parcial antes, o Domingo Legal estava 2 pontos na frente. Então vamos ver de que maneira isso vai crescendo, porque nós temos ainda o Domingo Legal com 4,71, o Planeta Terra com 0,63 e o Masterchef Brasil com 0,44, assim que foi seguindo a tarde de hoje. 17h39, o Futebol na Globo tinha 17,28, Acerte ou Caia 5,63, o Domingo Legal 4,97, vejam, é 0,7 a mais do que o Domingo Legal. Errei! Agora sim. Era 0,7 a mais do que o Domingo Legal. Planeta Terra com 0,7 e o Masterchef com 0,56. Mais adiante, nós temos aqui às 17h57, Futebol na Globo com 18h17, Acerte ou Caia com 5h41, Domingo Legal com 4h39. Então aqui sim o Acerte ou Caia abre um pouquinho mais do que 1 ponto para cima do Domingo Legal. E o Planeta Terra com 0,61, enquanto o Masterchef tinha 0,40. Vamos adiante, nós temos também às 18h46, bora lá, Domingão com 12h79, Domingo Espetacular com 5h28, Roda Roda com 4h87, apito final com 1h45, matéria de capa 0h49. Nós temos aqui, deixa eu ver se nós temos intermediários também no Breno Moura, temos 18h11, Domingão com 12,20, Domingo Legal com 6, Acerte ou Caia com 5,28. Vejam como o Domingo Legal retoma, depois das 6 da tarde, a liderança de novo. Apito final com 1,28, Repórter Eco com 0,55 e assim seguiu a movimentação que nós tivemos ali. Impressionante, né? É um jogo de gato e rato, de fato um vai tentando buscar o outro. O que eu vejo é que muito provavelmente, a gente vai ter mais uma vitória do Domingo Legal. Por quê? Porque quando o Domingo Legal estava na frente, ele estava na frente por uma margem maior. Quando o Acerte ou Caia passa para a liderança, ele passa para a liderança, mas com uma margem menor do que o Domingo Legal tinha. Então eu acredito que nos consolidados a gente vai ver mais uma e sequenciada vitória do Domingo Legal sobre o Acerte ou Caia. O Acerte ou Caia já não ganha do Domingo Legal há meses.
há meses, né? Então é de fato um momento, caso a Record esteja preocupada em ampliar essa audiência do domingo, é um momento importante para ver a sua estratégia. A gente falou aqui, muita gente comentou no chat semana passada, que seria interessante talvez a Record colocar às 5 da tarde o Acerte ou Caia, porque aí ele começa ali nesse horário de contraprogramação do SBT, vai ganhando força no decorrer do período ali, tenta chegar pelo menos até às 6h30, também é meio longo demais o Acerte ou Caia, eu acho, nesse momento, né? Mas financeiramente é o que é viável para a Record, e aí a gente vai ver quais serão as escolhas nas próximas etapas. Bom, vamos seguindo por aqui então, agora com o chat, nossa galera do chat acompanhando a gente por aqui, vamos trazer na tela a partir de agora, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui na tela, bora lá, na tela, vamos lá. Cibois, da tela. Momento. Agora vai. Agora foi. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Vamos lá. Alex Abreu tá dizendo que é o nariz do Fausto Silva. Obrigado, Alex. Márcio Garcia tá dizendo Leila Leonora. Deixa eu anotar esses palpites. Deixa eu anotar os palpites. Aqui, porque a galera tá dizendo Márcio Garcia. E está dizendo também Márcio Garcia e Fausto Silva. Fausto Silva. Fausto Silva. Muito bem. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Márcio Garcia. Domingo Legal. A galera tá achando que é o Domingo Legal que venceu. E de fato eu acho que é o Domingo Legal que venceu. Júlia perdeu tudo no desafio final do Acerte ou Caia, diz Luiz Henrique Pinho. João Lima, o SBT só passa a Globo no intervalo da Globo. Faz sentido também, João. Eles aproveitam para avançar para cima, né? Tem isso também. Bora lá, Ana Paula tá chateada por conta disso, mas ainda depende do consolidado. Nós temos que ver o consolidado. Me parece, a projeção que eu vejo, pelo que vai acontecendo, é mais uma vitória do Domingo Legal. O Domingão com o Hulk é ao vivo hoje, eu não cheguei a ver se é ao vivo hoje. Tava aqui preparando a nossa resenha. Deu Domingo Legal de novo, diz o Alex Abreu. Temos aqui o Denner Clark, fale da audiência do Domingo Espetacular. Temos agora o começo, né, do momento. Denner Clark, eu acho que derrubou. Daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso também. Mas vamos trazendo o povo brasileiro que está aqui com a gente, que está comentando nesse momento. Deixa eu ver se nós temos já. Temos aqui, o Rick Souza falou sobre o Domingo Espetacular. Sim, tá com 5h28 nesse momento. Aliás, 18h46, a 45 minutos ele estava com 5h28 contra 12h79 do Domingão. Assim foi que a coisa estava andando, o Roda-Roda estava atrás, inclusive. O Roda-Roda estava atrás. Foi essa a movimentação que aconteceu. Bora então para mais um assunto nosso importante aqui, porque vamos falar agora sobre os números e a repercussão. Os números e a repercussão do... Bora. Vamos lá, não é isso aqui. Agora sim. Final da Libertadores chegou a 40 pontos de pico no Rio de Janeiro e 30 pontos em São Paulo. 30 pontos em São Paulo. Eu quero falar aqui, eu preciso falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu errei a minha previsão de ontem. Eu falei ontem no Legalzinho que eu achava que essa final na Globo, com a audiência inercial que teria, ela teria alcançado talvez os 40 pontos de pico, pelo menos, em São Paulo. Em São Paulo, isso não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade. Matéria aqui do Planeta TV falando sobre as audiências, a audiência, né, desse jogo, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E a final da Libertadores garantiu à Globo apenas a sua segunda maior audiência esportiva do ano, com 27,5 de média e pico de 31,5. Acredito que provavelmente as principais audiências foram durante a Copa do Mundo de Clubes, né? Então vamos ver o que vem pela frente. A transmissão da final da Libertadores, decisiva para o título do Flamengo neste sábado, dia 29, que aconteceu na Globo, diz o Planeta TV, assegurou à Globo a sua segunda maior audiência esportiva do ano e consolidou a emissora como principal destino do público em eventos de grande porte. É verdade. Segundo dados prévios de audiência, o jogo alcançou 27,5 de média. Eu imaginei que seria acima de 30. Acima de 30. 31,5 e teve pico de 31,5 em São Paulo e teve participação de 49% do share, entre 18 e 16 e 20 horas e 13. Esses números sujeitos à atualização do consolidado previsto para amanhã, né, colocam um desempenho apenas atrás da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Corinthians, aí eram duas torcidas paulistas, também tem isso, né, responsável pela maior marca esportiva da emissora em 25,
com média de 28,5 e pico de 31,9. Vamos lá então, enquanto a Globo liderava com folga, as concorrentes exibiam índices consideravelmente inferiores. A Record anotou 2,9, o SBT 1,9 e a Band 1,1. No agregado das plataformas de streaming foram 12,3 pontos. No Rio de Janeiro, praça em que a presença da torcida rubro-negra historicamente se produz em números expressivos, o desempenho foi ainda mais elevado. A média no Rio de Janeiro foi de 37,5 e alcançou 40,8 no pico, consolidando a final como uma das exibições de maior tração local ao longo do ano. Eu tava pensando quem tá conversando comigo, tem um anúncio rolando aqui. O levantamento trouxe, evidencia um cenário competitivo em que diferentes emissoras alcançaram marcas relevantes ao longo da temporada. A Record, por exemplo, conquistou o terceiro melhor índice da TV aberta no ano ao transmitir a final do Paulistão Sicredi 2025, que registrou média de 26,8. Vejam que a Globo marcou 27, alguma coisa de média. Picos de 31 na Record também. A repercussão do título do Flamengo teve impacto direto na grade da Globo. A cerimônia de entrega da taça adiou o início do Jornal Nacional em quase 20 minutos, prolongando o bloco esportivo e expandindo a cobertura do pós-jogo. E tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar o pós-jogo porque ele faz parte também para o torcedor e com isso a Globo consegue uma audiência muito interessante. O que me chama a atenção, é que nós temos... Eu realmente imaginei que a Globo ia ter 32, 35 de média em São Paulo, com 40 de pico. Mas foi o contrário. Foi no Rio de Janeiro que esse número a gente já esperava lá, mas eu subestimei. Eu achei que chegaria quase a 40 de pico, pelo menos em São Paulo, chegou somente a 31 de pico. Então chama atenção mesmo esse momento e essa movimentação da Globo. Eu esperava mais. Audiência, mas a transmissão estava maravilhosa, estava muito legal de acompanhar. Parabéns a toda a equipe da Globo. Vamos agora com outra coisa importante aqui, que é o nosso chat. O nosso glorioso chat está sempre aqui conosco e tem a prioridade na nossa fila de espera. Vamos lá então, temos aqui Flamengo campeão, Yasmin Braga mandando um domingo legal, o Luiz Henrique Pinho vai chutar Thaís Araújo para o nariz misterioso, já estou anotando mais essa sugestão aqui. Para falar da audiência do Domingo Espetacular, já falei sobre. Muito bem. A verdade é aqui, mas tem que parar para analisar que aí não foi o Corinthians que é a segunda maior torcida do Brasil, foi o Palmeiras, verdade. Se tivesse sido Corinthians e Flamengo, muito provavelmente a audiência teria sido bem maior. Creio que Acerte em Cheio vem para concorrer diretamente com Acerte ou Caia. Exato, Porque vejam como os nomes parecidos, para quem é desavisado na televisão, pode achar que é a mesma coisa. Acerte em cheio, acerte ou caia, acerte em cheio. É inteligência de estratégia também, Você vê que a transmissão de São Paulo e Corinthians na Record deu 11 pontos. Tem isso também. Comentou também, Orivaldo, manda aqui o nome de quem você acha que é o nariz misterioso. Ajuda nós aí. Para que o Hulk põe 3.000 pessoas no palco para falar uma mísera frase. É tipo isso. O Domingão com o Hulk é muito ruim, diz aqui o Denner Clark, cada um com a sua opinião, está totalmente aberto para todo o povo brasileiro comentar aqui na nossa Rede Gesla de televisão. A verdade aqui está dizendo mais ainda para ter a semifinal da Copa do Brasil e a final para nós ver que pode dar mais audiência, pode estrondar ainda mais a tela do Plim Plim. Ô louco, bicho. Olha, pode ser. Eu acho que tem esse ponto também. Vamos acompanhar como é que vai ser essa audiência, mas me surpreendeu que em São Paulo tenha dado só 30. Menos, aliás, 27,5 de média. É pouco, eu achei pouco. Muito bem, vamos adiante então. Temos aqui palpites para o nariz misterioso. Eu vou dar mais uma chance para vocês olharem de quem é o nariz misterioso a partir de quando? Agora. De quem é o nariz misterioso já falaram aqui Bela Campos, Thaís Araújo, Fausto Silva e Márcio Garcia. Será que é um desses? Será que é uma dessas feras que está com o nosso nariz misterioso? O nariz misterioso de hoje abre polêmicas aqui, porque a galera está em dúvida. Márcio Garcia, Fausto Silva, Thaís Araújo e Bela Campos, esses são os nomes
de quem a galera tá achando que é. A Ana Paula também acha que é Fausto Silva. Três Graças ontem começou 21h40 e terminou quase 23, complicado, verdade. Temos também aqui Nariz de Osmar Prado. Diz aqui o glorioso, a verdade é aqui. João Lima, se o Domingo Legal é tão bom, por que ele não fica em primeiro lugar o domingo todo? Ô louco, a provocação da fera, bicho, brincadeira. Obrigado pela participação. Ronaldo Fenômeno. Hoje tá difícil, hein? A galera tá dizendo aqui, olha... Não, na boa. Aí vocês estão zoando. Olha só. Quem já disseram que é esse nariz misterioso? Márcio Garcia, Fausto Silva, Thaís Araújo, Bela Campos, Osmar Prado ou Ronaldo Fenômeno. A galera tá assim, eu vou dizer que a galera tá um pouco em dúvida mesmo, né? Tá em dúvida real oficial e nós vamos aqui acompanhar, claro, toda esta movimentação, aí se foi o nariz misterioso, e claro, a gente tem que falar sobre esses assuntos sempre, trazer para vocês, é muito importante que a gente traga isso, principalmente pelo fato de que é chegada uma hora que a gente precisa ter um olhar atento, porque é hora de... Guerra Privé de hoje começa com o filme Concurso do Prazer. Vamos falar sobre esta obra cinematográfica, né, que traz aqui consigo diversas possibilidades. Na tela, a partir de agora, Concurso do Prazer. E vamos trazer a sinopse dessa obra para todos que nos acompanham. Atenção. Atenção com ele. Esse filme é uma imersão no mundo de April Thomas, uma estilista que está desesperada pela vitória no concurso de moda, mas que descobre que, neste meio, as regras do jogo são escritas em uma linguagem muito mais íntima. April é forçada a navegar por um ambiente onde o poder e o desejo se misturam. A competição não se restringe à qualidade dos croquis. Ela acontece nas entrelinhas, nas trocas de olhares e nos encontros a portas fechadas. Vencer o concurso significa muito mais que design. Muito mais que design. Vencer o concurso... Eu só consigo pensar no Silvio Santos com o concurso. O concurso da sedução, né? Não, concurso da sacanagem, como é que é o nome mesmo? Já esqueci. Esqueci o nome. Concurso do prazer. Concurso da tentação, não. Concurso do prazer. Enfim. Perdão por esse momento. Voltemos à seriedade que esse quadro pede. Esse quadro pede seriedade e, claro, nós iremos falar a respeito disso, dessa seriedade. Vamos lá. Já falei? Já falei. Para April, é uma... Atenção. Vamos de novo. Vencer o concurso significa muito mais do que design. Significa usar sua sedução como arma. A tensão, com N, começa a subir quando ela se aproxima de figuras-chave, homens e mulheres influentes que podem decidir seu destino profissional e pessoal. O filme explora de maneira muito direta como a ambição pode levar a acordos perigosos e a tentação pode quebrar todas as barreiras. Mas a linha entre o flerte de negócios e o perigo real é cruzada quando um assassinato brutal acontece. De repente, April não está mais só jogando um jogo de sedução, ela está lutando pela sobrevivência. Midnight Temptation, ou melhor, Concurso do Prazer, é aquele filme que mostra que, no auge da alta costura, a paixão pode ser a faísca e o desejo pode ser o motivo para tudo. Errei, deixa de novo. E o desejo pode ser o motivo para tudo.
É o ápice da atração e do suspense, onde o toque de uma mão pode ser a diferença entre o sucesso e a morte. Fica a pergunta: quem April confia para protegê-la? Ou quem a está usando para chegar no topo? Sim, te perdoo. Olhe nos meus olhos e diga que me perdoa, como diria Hector Bonini. Olha, eu confesso que achei que seria melhor pelo nome Concurso do Prazer. Quando eu vi o nome Concurso do Prazer, eu disse, não, Concurso do Prazer não tem... Perdão. Concurso do Prazer não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Né? Não tem como dar errado. É um concurso. Concurso. Só que daí já vai pro lado do thriller psicológico, que aí eu já não sou muito fã. Já não gosto. Então ainda pra mim está no topo, na maior lista possível do Cine Privé, está a do Android lá, que é Emanuele no Espaço, acho que era, né? Enfim, alguma coisa assim, que era o Android que foi fritada... O Android foi fritado pela moça, né? Tava fritando lá. Enfim, então esse foi mais um... Sempre um grande momento, né? Sempre um grande momento com a audiência da Rede Gessler, que geralmente vai embora no horário desse quadro. Deixa eu ver se é isso que está acontecendo. É mais ou menos isso que aconteceu. É mais ou menos isso que aconteceu. Vamos lá. Deixa eu ver a turma que está conosco, que já estamos falando do nariz misterioso. Daqui a pouquinho a gente revela de quem é o nariz misterioso. Você que está chegando no chat, Ronaldo Fenômeno, nariz da Jade Picon, diz aqui o Maurício Moreira dos Santos. Eu tô rindo porque eu sei de quem é o nariz misterioso e as respostas aqui estão muito boas. Quando foi fácil? Não sei. Capítulo excelente, aliás, mas a Globo não ajuda a novela. Eu gosto pra caramba. O nariz é da Bela Campos, diz João Lima. Diquinha, diz Leila Eleonora. Não tem dica. Não tem dica. Muito bem. Quem mais? Boa noite pro Antônio de Paula. Antônio de Paulo, perdão. Ele chegou no momento do Gessler Privé aqui, peço perdão. Imaginando o Silvio Santos narrando a sinopse do Cine Privé. Eu não vi, mas viram pra mim. Ô, louco! Nossa, agora fiz uma meta-imitação, né, de Faustão com o Silvio Santos. A Globo já tá fazendo chamada pra Copa do Mundo, o próprio SBT também já tá fazendo. Você viu que o Ancelotti vai estar na Record com o Kleber Machado, sim, ele gravou uma entrevista lá, né? É isso. Muito bem. Agora sim, vamos lá para a revelação então, né? Você que estava nos acompanhando até aqui, agora chegou a hora. Chegou a hora, sem mais delongas. Nariz misterioso. As respostas que deram aqui sobre esse nariz misterioso. Márcio Garcia, Fausto Silva, Thaís Araújo. A mesma pessoa tá achando, as pessoas estão achando que esse nariz aqui é dessas mesmas pessoas, hein? Esse nariz aqui. Cutucar o nariz. Perdão. Márcio Garcia, Fausto Silva, Thaís Araújo, Bela Campos. A pessoa acha que pode ser do Márcio Garcia como pode ser da Thaís Araújo. Pode ser do Fausto Silva como pode ser da Bela Campos. Pode ser do Osmar Prado como pode ser de Ronaldo Fenômeno. A galera está aqui empolvorosa com isso. Então nós vamos trazer a partir de agora. Chegou a hora, minha gente. Chegou a hora da revelação. Atenção. Quem vocês acham que é esse nariz misterioso? E agora? Deixa eu ver aqui o chat. O chat vai ter 3 Juninho Urgentes essa semana, viu? Segunda, terça e quarta. Agora eu quero ver se a galera vai comentar de quem é o nariz misterioso nesse momento aqui. Já sabem de quem é? Será que já sabem de quem é? Vamos ver se eu trago outra parte aqui. E quem é o nariz misterioso? Vamos revelar. O nariz misterioso é de quem? Do Nhonho! Super Nhonho, bicho! Olha só a que ponto a galera chegou. Não, eu tenho que vir aqui. Não, eu vou pro outro lado. Olha que ponto... Não, eu acho que é melhor eu girar a informação aqui. Olha a que ponto a galera chegou. A galera falou que o Nhonho poderia ser Márcio Garcia, Fausto Silva, Thaís Araújo, Bela Campos, Osmar Prado, Ronaldo Fenômeno.
Cara, esse foi o melhor nariz misterioso de todos os tempos. Sem sacanagem. Melhor nariz misterioso de todos os tempos, porque não tem sentido nenhum o que aconteceu aqui hoje. Impressionante. Impressionante, estou impressionado. Muito bem, vamos aqui agora ver os últimos... as últimas reações. Aí tá difícil, né? Alex Abreu tá dando risada, Lucas Félix viu que era o Edgar Vivar, né? Super nhonho. Então é isso, minha gente. Agradecendo sua audiência, sua paciência. Vem aí o Fantástico no Domingão da Globo. Amanhã, 11 da manhã, tem Juninho Urgente por aqui. Eu espero por vocês. A transmissão já tá pinada aqui. Já tá preparada para amanhã. Então, se você quiser, já desde já, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho, você vai receber certamente com antecedência. Leila Leonora dando risada, também o João Lima dando risada aqui com o nhonho. É isso, né? Esse foi o momento do nariz misterioso. Com isso, eu pergunto pra vocês. Sistema. Ah, no sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrel. Sistema. Sistema.